Show. Bota presente aí, respeita a Renata, viu? E vamos, Renália. Quem é Renata? E vamos embora. Renália e Mateus, né? É Mateus, não é, professor? É. Isso aí. Respeita, respeita. Show de bola? Amados, se você tiver um dipolo elétrico, você percebe que esse dipolo vai se orientar através das linhas de campo. É, claro, né? A sua apostila foi muito feliz em dividir isso. Poxa, tá um texto muito interessante de ler, e eu diria para você até mesmo didático. Às vezes a apostila Bernoulli tem alguma linguagem ou outra, né? Alguns alunos falam assim, uma linguagem um pouco mais difícil de entender. Nessa parte, super didática, ok? Para você compreender o que eles quiseram passar aí. Aqui, moçada, ó. Saindo de mais e indo para menos. Ok? Conforme a gente aprendeu ontem. O campo de uma carga positiva é convergente. O campo de uma carga negativa é divergente. Falei certo ou falei contrário? Hein? Falei certo ou falei contrário? Olha lá. Linhas para todo lado. Show de bola? Vamos admitir uma galerinha aqui. Campo de uma carga positiva divergente, porque sai dela. Campo de uma carga negativa convergente, porque entra nela. Você consegue perceber então aqui a presença das linhas de campo elétrico. Primeira coisa que eu preciso identificar como propriedade, né? O que essas linhas mostram para nós? A intensidade, a direção e o sentido desse campo elétrico. Simon, direção e sentido? Está aqui, está indo de mais para menos. Ótimo. E a intensidade, Simon? Aonde eu percebo a intensidade? Pela proximidade das linhas de campo. Quanto mais próximas as linhas estiverem, mais forte é o campo. Por isso você pode marcar aqui regiões, ó, como 1, 2 e 3 e dizer com certeza que o campo em 1 é maior do que o campo em 2, que é maior do que o campo em 3. Ah, então o campo em 1 é maior por quê? Porque as linhas estão mais condensadas, mais próximas. E em 2, olha como elas vão se separando. E em 3, olha como vai ficando mais fraco ainda, porque vai ficando mais distante. Outro local onde as linhas são muito próximas, tá aqui, ó. Ok? Próximo das cargas, óbvio, né? Aqui próximo das cargas é onde eu tenho a maior força do campo elétrico. Campo elétrico muito forte, aonde as linhas estão mais densas, mais juntas, ok? A outra coisa que eu preciso observar desse desenho é que outra propriedade das linhas, que as linhas de campo não se cruzam, saem de mais para menos, seguindo uma mesma linha aí, mas nunca se cruzando, nunca fazendo aquela curva a ponto de tocar uma na outra. Até porque você precisa ter coerência na intensidade do campo, que vai ficando cada vez menor com a medida que eu me afasto das cargas, por isso as linhas tendem a se afastar e não a se juntar, e não a fazer essa curva e, portanto, cruzar uma com a outra. Então, as linhas de campo elétrico não se cruzam, perfeito? Então, primeira observação, elas demonstram intensidade, direção e sentido, aonde é mais intenso, aonde as linhas estão mais juntas, mais próximas, por isso, perto das cargas e entre as cargas, perfeito? Dá para perceber pelo desenho como elas vão se abrindo, tá vendo? Legal. Outra coisa, elas não se cruzam, perfeito? Tá aí para você mais uma propriedade das linhas de campo. Mais uma coisa sobre essas linhas de campo, né? Se esse campo aqui
está variando, porque um é maior que o outro, que é maior do outro, essas linhas tortas, como estão desenhadas aqui, representam um campo que nós chamamos na física de não uniforme ou variável, né? É o campo que não é constante. Simon, tem algum lugar que eu consigo encontrar um campo uniforme? Na natureza, muito difícil. O local que a gente mais consegue um campo uniforme é entre os capacitores. O que são capacitores, Simon? Duas placas planas e paralelas, eletrizadas com cargas de sinais opostos e mesmo valor. Pega duas placas de metal idênticas e liga numa bateria, numa pilha, polo positivo e polo negativo. O que você vai ter? Uma plaquinha aqui e uma plaquinha aqui. Perfeito? Idênticas, tá, meu filho? Por favor. Mesmo tamanho, mesmo material, mesmo tudo. Eu vou eletrizar, ó. Uma com carga positiva, porque liguei numa bateria, a outra com carga negativa, porque liguei no outro potencial, né? Uma com carga mais que e a outra com carga menos que. Atingiu o equilíbrio eletrostático, as carguinhas se equilibraram. O que eu vou ter aqui no meio? Ó, de mais para menos, linhas igualmente espaçadas. O que representa isso, moçada? Um campo uniforme. Você vai ver que fora das placas, ó, o pau vai quebrar, né? Olha lá, fora das placas, como que a parada já fica, né? Normal, pau quebrando. Mas aqui no meio, se eu colocar valores, ó, até mesmo pertinho da placa, tá? Não tem problema. Os campos são iguais, porque entre as placas o campo é chamado de uniforme. Na natureza, então, nada, né, Simon? Nada. Nada. Ok? No dia a dia, se eu colocasse a mão entre as placas, eu levaria choque? Não, porque essas linhas de campo, elas interagem eletricamente com cargas elétricas. Para que serve essas linhas de campo? Para realizar força elétrica em cargas elétricas. O que vai acontecer ao colocar a mão aqui dentro é que a sua mão, sendo isolante e cheia de dipolos aqui dentro, os dipolos na sua mão iriam se orientar, né? Você ia induzir, ou melhor, polarizar a sua mão. Ok, Davi Rocha? Ao colocar a minha mão aqui, eu ia perceber que o lado aqui esquerdo da minha mão ia ficar polarizado negativamente, por causa da placa mais, e o outro lado da minha mão positivamente, por causa da placa menos. Mas choque, não. Como aconteceria o choque? A partir do momento que você ultrapassasse uma propriedade fantástica que o ar entre essas placas tem e o ar começasse a produzir faísca elétrica. O ar se tornasse um condutor. Aí você poderia ser eletrocutado pelos pequenos raios, pelas faíscas, centelhas elétricas que iam aparecer aqui. Só que aí é como se você estivesse tomando um raio, né? Estou andando na rua, começou a virar o tempo, querer chover, raio na minha cabeça, eletrocutado, ok? Aí poderia tomar um choque ali, mas não só por causa das linhas de campo, perfeito? Lembra que o campo foi feito para produzir força elétrica em cargas ali no meio. E uma última observação, né? Campo não uniforme, campo uniforme, é sobre o vetor campo elétrico. Tem gente que acha que isso aqui são vetores e esquecem que, na verdade, o vetor é uma reta, uma seta, né? Então, elas demonstram aqui para onde está indo o campo. Mas o vetor campo elétrico, em cada ponto dessas linhas, é obtido através da tangente àquele ponto. Como assim, Simon? Vamos lá. Se você marcar alguns pontos aqui, ó. Show? Nesse ponto, a linha está indo, né? Lá para a direita. Aqui está o ponto tangente. Esse é o vetor campo elétrico nesse ponto. E aqui, a linha está descendo, né? Tangente.
Esse é o vetor nesse ponto. E ali, a linha está subindo, indo lá para a direita. Tangente. Este é o vetor nesse ponto. Então, o vetor campo elétrico, vetor é tangente. Ok? Às linhas de campo. Também conhecidas pelo nome linhas de força. Perfeito? Então, se você precisar do vetor campo elétrico, o vetor vai ser tangente em todos os pontos. Se você quiser marcar, lá na sua maravilhosa, é uma leitura que vale muito a pena, né? Vale muito a pena. Lá na sua maravilhosa, estamos na página 34 e 35, ok? 34 e 35 são as propriedades das linhas de campo. Muito importante, né, você fazer uma leitura disso. E a última propriedade que eu quero marcar para você é que, além de tudo isso, as linhas ainda também mostram qual das cargas elétricas é maior ou menor, é mais forte ou mais fraca. Valor de carga mesmo, né? Quantos coulombs cada uma delas tem. Ah, se eu olhar para a linha, eu sei quantos coulombs ela tem de fato? Não, eu não sei quantos coulombs não. Mas eu sei que uma dessas aqui tem mais coulombs do que a outra. Qual dessas duas cargas é mais forte? Só olhando pela figura. A positiva ou a negativa? Olhando para a figura, qual das duas você acha que tem mais carga elétrica? A positiva ou a negativa? Inclusive, eu vou chamar aqui, ó, a positiva de Q1 e a negativa de Q2. Tudo bem? Qual delas tem mais carga elétrica? Quem ousa aí? Se tiver alguém na aula ainda, né? Achando que a galera foi Nenhuma almoçar. das duas? As duas têm igual? Eu tô aqui também, cara. Acho que é isso, né não? Então, elas terão igual quando todas as linhas de uma carga se juntarem na outra. Quando todas as linhas que saírem de uma entrarem dentro da outra. Então seria a positiva que teria mais. Perfeito. Quando você percebe linhas interagindo e linhas sobrando, e pode sobrar na negativa também, tá? Poderia não ter essas linhas aqui, um monte de linha entrando aqui na negativa do nada, né? Campo dela mesma. Você teria ela mais forte, mas através do desenho você consegue perceber que essa positiva está gerando muito mais linhas. Então eu consigo dizer aqui que, nesse caso, a Q1 é maior do que a Q2. Por quê, moçada? Mais linhas. Perfeito? É assim que você vai conseguir observar para as questões qualitativas, né? Ele não vai perguntar para você valor de jeito nenhum, mas ele vai mostrar para você qualitativamente se você sabe qual das cargas é mais forte do que a outra. Né? A figura da sua página 35 ainda está mais bonita ainda. Vou até mostrar para você se você não quiser abrir. Tá vendo aí? Olha a quantidade de linhas na positiva e a quantidade de linhas na negativa, tá vendo? O quanto que sobra, a positiva engole, né, a carga negativa. Por isso, ela com certeza tem mais módulo, mais valor do que a negativa. Perfeito? Aí eu estou falando tirando o sinal mesmo, né? Que você falar um número positivo é sempre maior do que o negativo. Não, esquece. Tirando o sinal mesmo. Perfeito? É isso que vai acontecer com as propriedades das linhas de campo. Amadão, tá lá na página 34 e 35. Uma leitura boa para vocês, tá bom? Alguma dúvida nessas propriedades, no conceito da tangente, no conceito de uniforme, não uniforme, ou tá suave?
E aí? Até então tá indo, né, sério? Tá indo? Dá para apagar, moçada? O João Luiz tá aí, né? Ah, o sprint Nossa, Deus, falar nada pra vocês não. já, o sprint já sentou o dedo lá no printão, né, velho? É o Você dá qualquer brecha, é o print dele. famoso printoso. Que o bicho deve ter foto de professor, não é brincadeira não, né, João? Esse Não, João. pô, tiro mais print só da sua mesmo. O resto Essa é tô de copia, boa. né, safado? Não, eu copio o seu também, isso. Ó, Safado, você viu? Ó, na minha eu só cara, tiro o print porque vocês é, mandam, pô, senão eu eu nem tirava, não. tiro o print da sua, o resto eu copio. Que safado, velho. Galera, asterisco, campo uniforme. Isso aqui talvez seja o que mais te dê trabalho, tá? Vamos falar em termos de PISME, vamos falar em termos de vestibular, seja o que mais te dê trabalho. Por quê? Porque aqui vai entrar uma parte matemática muito grande. É muito comum nos exercícios de campo uniforme ele não desenhar aquela placa para você, não. Ele simplesmente colocar aqui para você o campo, né? Tá aqui, ó. Ele vem e desenha isso aqui para você, ó. E claramente ele não precisa fazer mais nada, né? Com relação a isso, ó. Tá lá. Esse é o campo. E ele vai querer para você que você especifique o que acontece quando uma carga é colocada ali dentro, né? Ele quer saber sobre o movimento de cargas. E aí a gente vai colocar aqui cargas inicialmente em repouso, ok? Cargas inicialmente em repouso. O que significa isso, ó queridão? Velocidade inicial igual a zero, tá? Então ele vai dizer para você, joguei ali dentro uma carga positiva. Deu uma caída, mas voltou. Que? Ele falou que caiu, mas já voltou. Eu não entendi. Ele Caiu. deve ter caído da aula. Ah, tá. Caiu para todo Falando, não, mundo? a minha caiu, mas já voltou. Deixa o Caio. Compreensível. Então, moçada. Eita, Caião. Heitor, tá aí? Não. A mulher barrou ele hoje. Deve estar fazendo algum favor para a mulher. Ou levando ela no médico, né? O filho do Heitor Ou já cuidando dos nasceu? filhos. Ou a mulher já tem filho? O Heitor já é pai de 3 filhos. Ah, ela já vem no pacote, né? Ah, o pacote veio só com 2, Samuel. O Heitor tem um. Entendi. Tem, eu acho que é 1 ano e meio que tem o filho do Heitor. Top. É o João Paulo. Amadões, ele vai procurar aqui, ó, positivo e negativo ao colocar essas cargas. Eu quero que você aqui não desconsidere a interação entre as duas, tá bom? É como se você tivesse dois desenhos, o campo primeiro só com a positiva e depois só com a negativa, tá ok? Desconsidere a ação que uma faz na outra aqui, tá joia? Vamos esquecer isso aí. No momento em que eu abandonar uma carga positiva aqui, abandonar uma carga negativa aqui, o que acontece com elas? O que o campo elétrico causa nelas? Atração. Uma força, ok? Uma força elétrica. Para onde? Esquece a atração entre elas, tá? Esquece. É como se eu tivesse apenas uma ali, depois apenas a outra. Para onde essas cargas vão? Para onde essas cargas se movem? Seria para onde o campo tá apontando? Vamos nessa? Primeira observação. As cargas elétricas sofrem força.
E como a força depende do campo, né, são vetores, essa força tem a mesma direção do campo. O que significa isso? Se o campo está na horizontal e você abandonou essas cargas, o único movimento que elas podem fazer é horizontal. Ah, tá, Simon, entendi. Só que dentro dessa horizontal, elas podem ir para a direita ou para a esquerda, a favor ou contra o campo. Eu de jeito nenhum posso dizer, Teixeira, por questões vetoriais, que as duas vão fazer o mesmo movimento. Porque aí seria contra o que a gente aprendeu sobre a questão do campo elétrico ser ora positivo, ora negativo, convergente ou divergente para cargas opostas. Então, ao abandonar essa positiva, ela vai para um lado. A negativa tem que ir para o outro. E por um sentido muito nobre. O exercício vai trazer só isso aqui para você. Mas você sabe que esse campo elétrico está sendo formado por um conjunto de placas. E que, por definição, o campo sempre sai de onde e vai para onde? O campo. Esquece as cargas. E Esse vai do campo, negativo para o positivo. ele vai de mais para menos. Do positivo para o negativo. O campo elétrico sempre vai do maior para o menor potencial. Então é você, ó, o desenho que veio para você foi só o vermelho e o azul. Top? É você que vai preencher na hora do seu vestibular isso aqui, ó. Ah, tá. Sai de mais e vai para menos. Isso aqui não vai vir, não. Você vai preencher. E aí, imediatamente, já deu para perceber que a carga positiva sempre busca o menor potencial. A carga positiva sempre vai a favor do campo. E a negativa? Ela vai ter que buscar o lado contrário, o maior potencial, porque menos é atraído por mais é atraído por menos. Ficou claro isso? Primeira propriedade de cargas elétricas em campo elétrico. A carga positiva sempre vai a favor do campo e a negativa contra o campo. Então, imediatamente, essa vai seguir essa força, enquanto essa vai seguir essa força. Ficou claro, sim ou não? Ficou claro? Sim. Ficou, sabe? Pergunta que não quer calar. Uma vez que ela recebe a ação de uma força, ela vai se movimentar. Então, essa vai para a direita, essa vai para a esquerda. Se ela se movimenta, essa é só para quem fez primeiro ano bem feito, hein? Qual é o tipo de movimento que essas cargas vão adquirir? Simon, como assim? Sei lá, se aprendeu o movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado, variado, circular. E aí? Qual é o movimento que essas cargas vão adquirir? As cargas, você colocou ela em repouso. Então, para ela, como tem força, seria uniformemente variado. Uniformemente variado? Por que não só variado? Tem que ter uma explicação do porquê uniformemente variado. Porque exerce uma força sobre as cargas. Força é igual a massa vezes a aceleração. Tudo bem, mas você aprendeu no primeiro ano que movimento que tem aceleração são dois. Ou é uniformemente variado, se a aceleração for constante, ou é variado, se a aceleração for variável. Então, pergunta, que é variado, eu concordo com você. Porque se tem força, tem aceleração, perfeito. É um movimento variado, não pode ser uniforme. Ela não vai ficar aqui com velocidade constante. Primeiro que ela está partindo do repouso. Então ela vai começar a movimentar. Show de bola. É variado, mas é uniformemente variado ou só variado? Ah, sei lá, Simon. Eu vou chutar uniformemente variado. E As retilíneo ainda, forças né? não mudam, né? Por que a força não muda?
Porque seria a mesma força independente da distância? Por quê? Aí saiu. Complicou. Brilha comigo. Ó, bolotinha 1. Como é que eu calculo a força que essa carga está recebendo? Força que entra. E ao mesmo tempo, essa força vai causar no corpo uma aceleração, porque essa carga tem massa. Então, brilha comigo. Essa carguinha é constante ou variável? O valor dessas carguinhas são constantes ou variáveis? Constante. 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 E o campo uniforme é constante ou variável? Constante. Constante. Poxa, se você está multiplicando constante vezes constante, a força tem que ser o quê? Constante. Como a massa é sempre uma constante, essa carguinha, enquanto se movimenta, não perde massa, já deu para reparar que a aceleração é constante. Por isso o movimento é uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Agora, brilha comigo aqui. Oh. Obrigado aí pela mensagem errada aí. Brilha comigo aqui dentro da... Ah, meu Deus, deixa eu ver até quem mandou aqui. Foi a Sara? Brilha comigo aqui, moçada. Se o movimento é uniformemente variado, olha que legal. A partir da velocidade inicial igual a zero, ele pode perguntar para você, ao longo dessa distância, quanto tempo essa carga demora para cruzar essas placas? Ele pode perguntar qual foi o deslocamento da placa. Ele pode perguntar qual é a velocidade final com que essa placa chega no destino final dela, se você soltar ela aqui no começo, qual é a velocidade final dela lá na frente? Como é que você vai fazer para calcular isso tudo? Sabendo que isso é um movimento uniformemente variado. Fala para mim aí, Teixeira. Torricelli. Usando as equações do MOVE, do movimento retilíneo uniformemente variado. Que equações são essas? Algumas, né? Olha lá. Torricelli, como disse o nosso querido Teixeira, e sorvetão, né? Olha isso, meu Brasil. Com um diferencial. Se está partindo do repouso, corta o V0, né? Se tiver partindo do repouso. Se essa carga já foi jogada com velocidade inicial, você lembra de colocar aqui. Agora, olha que bacana. Você só vai conseguir trabalhar com as equações do MOVE, e aí né? Se você tiver aceleração. Porque a única coisa que é constante nas 3 equações aí é a aceleração. Simon, como é que eu faço para calcular a aceleração? Simples, usando esse passo a passo. Por isso que eu coloquei ali. A primeira coisa que o exercício vai falar para você é uma carga de tantos coulombs, de massa tantos quilos, penetra numa região de campo elétrico tanto valor. Então ele já te deu carga, velocidade, geralmente vai colocar que a velocidade inicial é zero, ela vai ser abandonada. Te deu carga, massa, velocidade e campo. De cara, com a carga e com o campo, eu acho a força. Com a força e com a massa, eu acho a aceleração. Pronto, é o passo a passo, ok? Tendo aceleração, eu vou brincar aqui, ok? Muito provavelmente ele deve dar a distância entre as placas, aí ó, com a distância e com a aceleração, eu posso ter o tempo que ela demora para cruzar lá, com a distância e com a aceleração, eu posso ter a velocidade final.
Ou ele pode me dar o tempo que ela demorou para atravessar, aí com aceleração e com tempo, eu tenho a distância entre as placas, ok? Com aceleração e com tempo, eu tenho a velocidade final, você vai brincar, show? Você vai brincar nas questões, só que isso tudo a partir do momento que você souber calcular a aceleração. Então, para chegar no conceito de move, aceleração constante, primeiro, força que entra, depois, física, meu amor. Ficou simples? Ou isso aqui representa um problema para vocês? De boa aí, moçada? Então, beleza, né? A questão é fazer os cálculos tudo e lembrar disso tudo. Perfeito. Então, meus queridos, isso é um movimento de cargas em um campo, né? Não se esqueça que se o campo é uniforme e a carga você sabe que é constante, não tem jeito. Até mesmo se você der um peteleco nela e iniciar com velocidade, ela ainda assim vai ter um move. Fato. Então, o movimento dela aqui será, ok, moçada, uniformemente variado na direção do campo elétrico. Grave, cargas positivas movem-se a favor do campo, cargas negativas movem-se contra o campo. Perfeito, queridão? Tirou o print, que vai acabar em segundos aí? Já. Já? Nos vemos amanhã, tá? Com a continuação da matéria. Beijos. Até Falou. mais, Simon. Até amanhã. Até.